Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um programa. Nosso programa Plenitude, e hoje a gente está aqui com uma presença para lá de boa, né? A Tatiana Martins, nossa amiga querida, é terapeuta, né? E vai estar falando aqui com a gente sobre a caridade. Caridade é um tema extremamente importante para nós que nos dizemos espíritas, porque é uma das maiores forças, colocar o amor em ação. Sim. Vamos falar sobre isso, Tatiana? Com certeza. Muito, né? Pois é, então já vou te mandar uma pergunta. Vamos lá. Então, vamos começar? Vamos lá. Vivemos em tempos desafiadores, mas sabemos que incertezas e inseguranças sempre fizeram parte da existência humana. Sim. Será que através da prática da caridade poderíamos encontrar um sentido na vida? Eu acho que é através dessa prática, né? O melhor caminho que a gente pode seguir. Porque quando você entra, né, nessa via da caridade, às vezes a gente cai do nada, né? Alguma situação que aparece na nossa frente, e aí você já está praticando aquilo ali, e o quanto aquilo ali traz para você. O que eu acho interessante da caridade é que é uma via de mão dupla, né? Porque você doa, você acha que você tá dando, mas você é o que mais está recebendo. Porque você receber ali o obrigada do outro, o agradecimento, a solidariedade que acontece naquele momento ali, eu acho que é grande. E isso vai transformando a gente, né? Eu acho que é aquele trabalhozinho de lapidar mesmo o diamante, né? A gente é muito embrutecido, às vezes muito indiferente ao outro. E esse trabalho da caridade, e aí entra o espiritismo nessa parte, fora da caridade não há salvação, por quê? Porque a caridade ela é um trabalho, ela vai te lapidando conforme... O início às vezes pode até ser mecânico, né? Vai, se esforça, vai sem vontade mesmo. Quando você vai dando de cara com o sofrimento humano, com a dor do outro, com questões que você nem sabia que poderiam existir, aquilo vai transformando você por dentro. Isso é tão grande, Denise, que eu acho que se a gente entendesse essa dimensão, todos faríamos caridade. Pois é, você tocou num assunto interessante, que é referente aos ensinamentos do Espiritismo, né? E Kardec faz uma observação bem interessante sobre isso, sobre a caridade. Porque ele fala que toda a moral de Jesus se resume nessas duas questões, a caridade e a humildade, né? E que elas são contrárias justamente ao egoísmo e ao orgulho. Perfeito. E que através delas é que a gente vai atingir realmente a felicidade. Exatamente. Quando a gente está falando sobre dar um valor existencial à nossa vida, a gente pode fazer uma reflexão. E aí eu queria que você me ajudasse com isso. Porque o vazio existencial não está ligado exatamente ao orgulho e à vaidade. Totalmente. Como a gente E que é um caminho oposto da e que a gente vai em caridade. busca justamente das coisas que nos levam a ele, né? Exatamente, perfeito. E como é que você vê isso terapeuticamente falando? É como a gente estava falando antes, né? Quando você entra nesse caminho, você percebe o bem que você recebe. Aí a gente vai pro lado oposto. Quando você não tá nesse caminho, é o vazio que você vive. Por quê? Porque as coisas não têm muito sentido. O sentido tá no material, nas buscas, nas conquistas. Só que isso não mexe com a gente. Nós somos seres espirituais, nós somos seres energéticos. Essa busca pelo dinheiro, pela matéria, ela não tem esse sentido. A gente não ganha essa dimensão nessa busca. Já na caridade você ganha. Você sente a energia, você sente, quase que, não é só sentido, né? É o caminho. É um caminho que transforma, que dá qualidade de vida, porque você vê as pessoas que entram no trabalho e elas começam a entender o significado disso. A maioria teve até o programa aqui, né, sobre o trabalho voluntário. Você vê o quanto a pessoa se transforma, o quanto a vida daquela pessoa se transforma, o quanto aquele vazio que você tinha de não fazer nada e você hoje tem
uma missão, você tem um comprometimento, né? Que seja aqui no domingo, vamos botar assim que a gente tem esse concreto. Quanto aquele vazio no domingo, você não tem mais. Porque você tem o domingo, você tem que trabalhar para o próximo domingo. Isso vai enchendo a sua vida, porque você vê os seus problemas de outra perspectiva. Então, você ganha uma outra projeção na vida. Isso é fabuloso, porque tira a gente exatamente desse vazio, que é o que a gente vê a maioria das pessoas. E que é o caminho, exatamente, do orgulho, do egoísmo, que são caminhos da dor, do sofrimento, da doença. Pois é, você acabou me lembrando de uma passagem. Eu estava reassistindo de novo o filme do Divaldo, né? Ah, lindo. Maravilhoso. Lindo, maravilhoso. E tem um momento que a Joana fala para ele, né? Ele está ali falando sobre as questões dele e ela fala assim: não procure na matéria soluções que nunca vais encontrar. Uhum. A única coisa que vai preencher o teu vazio é a caridade. É daí que daí que vai vir a tua felicidade. Aprenda a servir ao teu próximo. E nunca mais encontrarás a depressão. Nunca mais. Quem se dedica a enxugar as lágrimas do próximo não tem tempo para chorar. Ah, isso é Vamos lindo, isso é falar maravilhoso. de depressão, então? Vamos. E desse filme que eu acho que é a vida do Divaldo. O filme é muito bom, porque ele traz pra gente essa vivência, né? Transforma o conto em algo concreto que você pode ver e vivenciar ali aquelas emoções e o quanto a vida dele ficou cheia quando ele escolheu esse caminho. E quanto vazio é a nossa vida quando a gente não olha para isso. Então, o Divaldo é um exemplo, assim, grandioso. Tem vários. A gente tem vários exemplos, né? Mas ele é um exemplo que a gente, como ele é muito presente na nossa vida, por Joana, por que não usá-lo, né? E essa parte da depressão tem tudo a ver. Depressão é o quê? Você fica fechado, embotado em si mesmo. A caridade força você a ir para fora, força você a olhar para o outro. Então, são dois caminhos opostos. Quando eu escolho a caridade, eu estou fazendo o quê? Eu estou mexendo com emoções que às vezes eu desconheço. Por isso que muitas pessoas não vão até ela. Porque elas têm medo desse amor. Elas têm medo desse caminho de luz. Que realmente é um caminho muito poderoso, né? Mas que vai me tirar de muitas coisas que eu acredito ainda que me são necessárias. E aí eu me apequeno, eu vivo uma vida vazia, eu entro em depressões profundas, né? Porque não tem sentido a vida. Não tem valores, não tem as virtudes sendo trabalhadas, né? E é esse o caminho que a caridade proporciona pra gente. Trabalhar as virtudes. E trabalhar as virtudes é exatamente o que a gente vai fazer aqui. Pois é, né? Por isso que Kardec faz o que você falou, né? Uhum. Logo no início. Que fora da caridade não há salvação, não é fora da igreja. Não. Então, muita gente busca o centro espírita, senta, vai buscar água fluidificada, né, tomar passe, mas não é isso que vai salvar, não é isso que vai trazer a felicidade, não é isso que vai trazer A paz. a paz e principalmente a plenitude, né, dentro da própria vida. Exatamente. E aí a gente falando justamente sobre a depressão, como ela é uma doença tão característica das pessoas que não se conformam, né, com a vida do jeito que ela é, quando essas pessoas conseguem sair daquela postura de fechado, como você falou, e fazer um esforço e começam a trabalhar, né, dentro do centro espírita, ou na igreja, ou numa ONG, ou obra social, seja onde for. Elas começam a enxergar o sofrimento do outro. Sim. Enxergando o sofrimento do outro é o que a Joana fala. Quem enxuga a lágrima dos outros não tem tempo para chorar. Exatamente. Então a pessoa começa a ver que o que ela tem, na verdade, não faz sentido, né, dizer não para o que a vida está apresentando para ela. Exatamente. Porque ela começa a perceber com tanta força o sentimento do outro, a dor do outro, que ela já não faz sentido ela sofrer. Sim. Né? Não faz sofrer. Então ela reúne as forças que estão ali latentes para ir em busca do outro, para trazer o outro do fundo do poço. Essa é a caridade, né? Essa é a verdadeira caridade. E aí eu te pergunto, Tatiana,
caridade é só doar coisas? De forma alguma. Essa é a mais fácil, né? Né? Essa é aquela basicona, né? Vamos Aham. doar as roupas, virar pro meu filho e falar, vamos doar suas roupinhas velhas que você não usa mais, né? Que não cabem Aham. mais em você. Essa é aquela que eu tô me livrando do que não presta mais na minha casa. Ou é aquela mais fácil que o cara tá me pedindo ali, deixa eu me livrar logo, deixa eu dar um dinheiro pra ele. Que é a que... Alivia não, aquela culpa momentânea, né? não De não estar fechando os desmerecendo a olhos. pessoa que tá começando por esse caminho. Mas a gente sabe que é algo tão profundo e que é uma mudança de olhar para a vida. E como a gente está numa doutrina que mostra pra gente que somos todos irmãos, né? Uhum. Cada um num processo evolutivo, cada um no momento da sua existência, cada um trazendo a sua trajetória. Quando eu entro com esse olhar de somos todos irmãos, então peraí, como é que eu vou deixar o outro ali, sofrendo, em desespero, com fome, com frio, seja lá o que for? Então, quando eu começo a perceber isso, eu começo a expandir o meu coração. Eu começo a ter uma visão com dimensões diferentes para o mundo aqui, agora. Eu começo a perceber que eu estar em casa alimentada, né, aquecida, é maravilhoso. Mas eu penso no outro que está lá fora, eu dou sempre graças ainda bem que está muito sol hoje, mas eu penso que o outro pode estar com muito calor. Eu faço alguma coisa por esse. Eu penso, graças a Deus que está chovendo, adoro chuva, mas eu penso que tem muita gente com frio e eu faço algum movimento para essa pessoa, porque a dor dele me incomoda, a necessidade dele me incomoda, porque eu tenho tudo e eu posso ajudar, mas eu só posso ajudar se eu tiver esse olhar. Senão eu tô sempre querendo me livrar do entulho, me livrar do outro que tá ali, ele sujo, maltratado, perto de mim, me incomoda, é uma visão muito... E aí eu dou logo pra ele, sai, vai embora. Pois é, esses olhares é que precisam ser trabalhados. Exatamente. E não com a culpa, né? Não. E simplesmente da consciência de fazer parte do todo. Tati, você lembra de quando a gente conversava sobre Siddhartha Gautama? Sim, adoro. Né? Que foi justamente olhar a dor do outro que fez ele acordar para a própria existência. Vamos falar um pouquinho disso. Maravilhoso, ele Né? é maravilhoso. A história dele, eu acho que é mais uma história, como a gente trouxe de Divaldo, né? De uma grande transformação através da dor. E o que é legal, não foi a dor dele que disparou, foi a dor do outro. Ele não tinha a menor noção, né, daquilo ali que acontecia ali fora. Ele vinha de uma família muito rica, onde ele era preparado para ser rei, né, um príncipe, ele era um príncipe. O pai tinha muito medo do que poderia vir a acontecer com ele, porque ele teve uma... Não sei se você pode dizer visão, mas teve um sábio que falou logo quando ele nasceu, olha, esse espírito aí veio para ser rei, agora não sei se é o rei do seu reino. Né? Porque ele tinha uma força muito poderosa que já vinha ali naquele espírito. Então, só que ele é totalmente bloqueado de todas as dores, porque o pai tem o quê? Eu vou proteger. E dá tudo para aquele ali, né? As mulheres, o dinheiro, os prazeres, tudo ele tinha. E o que me chama a atenção, Denise, é que o que acontece com ele? Ele sabe que tem algo a mais. Não é possível que não tenha algo a mais além desse muro. Não é possível que não haja... O que tem lá fora, né? A curiosidade do espírito. Nós temos essa curiosidade. Agora, alguns têm coragem de ir além do muro. Outros não. Preferem ficar no vazio. E o vazio, para ele, já estava incomodando, porque aquele todo que ele tinha não fazia sentido para a alma dele. E aí ele sai. E quando ele sai, que é quando a gente vai para o mundo, a gente resolve se tornar grande, né? Ele vai para o mundo, ele dá de cara com aquilo que o mundo é. Que é real. É a pobreza, é a morte, a doença, e que isso faz parte de um processo evolutivo de todos nós, e principalmente daquele que vê. Porque através dessa mudança de olhar, né, do ser humano, de nós todos, quando todos nós fizermos essa mudança no olhar, não haverá mais fome, frio, não haverá. Porque, como diz no Evangelho, do excesso da mesa do rico se alimentaria muitas famílias. E por que a gente não faz isso? Por que a gente vive dos excessos? Que era o que acontecia com o Siddhartha ali. Ele vivia os excessos ali dentro daquele reino, né? daquele palácio onde ele tinha tudo, mas aquele todo já não o preenchia.
E aí ele vai, eu acho sensacional a história dele, eu indico ver o filme, tem filmes, tem livros, é incrível, por quê? Porque ali você vê toda uma transformação, porque ele não vem para ser santo, ele não é um homem que já veio iluminado, não, ele faz a trajetória dele aqui. Ele vem, ele era um homem comum, e ele, através do processo de conscientização, de olhar para o mundo com um olhar verdadeiro, real, ele vai para as lutas internas dele, isso é muito legal, o autoconhecimento, a gente vê o quanto essencial é isso, porque, como a gente estava falando, nem sempre é fácil fazer a caridade. É um processo de trabalho, de entendimento, de transformação, e que tá muito embotado muitas vezes. E aí, quando eu me ponho a começar essa caminhada, né? E a gente pode usar mais uma vez ele, o Siddhartha, quando ele tem coragem de, deixa eu ver o que tem lá fora. E mesmo o pai tentando, né, ainda assim lá fora, esconder tudo que ele podia achar que era feio, né, que podia causar algum conflito no filho, não tem como, porque a vida é real. Isso me lembra, essas suas palavras me lembram também o mito da caverna de Platão. Sim, né? perfeito, exatamente. De quando eles estão diante de um diálogo, né, de Platão colocando ali um diálogo, onde eles estão presos dentro de uma caverna, Sim, e tudo que eles veem é a projeção, sim. né, Que vem de fora. que vem de fora, E do que os outros... refletido na parede. E aquilo faz eles temerem poderem sair. Eles dizem, não dá para sair, porque eu tenho Tem medo monstros, daquilo. Tem monstros ali. Uhum. E não saem, e ficam ali. E até que um consegue sair e vê que o mundo pode ser maravilhoso. Exatamente. Né? Às vezes a depressão é muito isso. O que tem lá fora? Exatamente. Qual é o medo que eu tenho de enfrentamento da vida? E aí eu vou fazer uma correlação com essa questão da caridade, porque muitas vezes, e diante do que você falou, o que tem do outro lado do muro? Será que doar um pouco do que eu tenho vai me fazer ficar mais pobre? Exatamente. Será que eu vou perder tanto assim que faz com que eu não consiga movimentar a energia na doação, né, na contribuição para o outro? Eu vou fazer o outro mais forte? Qual é a relação de poder que a pessoa tem ao ter as coisas sobre aquele que não tem? Será que isso psicologicamente não tem um impacto? Com certeza, é profundo, né? Você vê que eu não ser caridoso, eu não olhar para isso, diz muito do meu egoísmo. Diz muito essa coisa que você falou do medo, né? De eu me fechar dentro da minha realidade, essa aqui, me proteger, porque o mundo lá fora é hostil, é feio, é cruel, e eu tenho isso aqui. Então eu vou me proteger, vou proteger os meus... Mas isso não existe. Isso é ilusão. E quando eu vejo que essa ilusão pode se romper a qualquer momento, gera depressão, gera a síndrome do pânico, gera um monte de conflitos que a gente vê que a pessoa ela não quer enfrentar. Mas não é enfrentar a sua vida, é enfrentar a si mesmo. Enfrentar essas sombras, né? Esse medo todo que ela construiu de perder o controle daquela realidade que ela quer sustentar, custe o que custar, gerando dor para ela e para o próximo. Porque muitas vezes, Denise, a gente deixa de ajudar amigos, pessoas que a gente tem amor e que eu não vou dar. Por quê? Porque eu não posso perder. Como é que eu vou doar alguma coisa? Eu já dei demais para o outro, né? E doar nunca é demais. Nunca é demais. A gente tem que ter essa noção, porque claro que eu tenho que saber o que fazer, com quem fazer, ser organizado. Eu sempre penso assim, para quem é difícil dar dinheiro na rua, você nunca sabe, porque eu tava falando outro dia com meu marido, nossa, tem que dar com um dinheirinho no carro, porque toda hora tem alguém pedindo. Mas vem cá, o dinheirinho acaba toda hora. Será que esse é o melhor caminho? Qual é o caminho que a gente pode fazer para construir, para auxiliar, para amparar? Que uma vez eu fui ajudar um rapaz, estava eu e minha irmã, aí a gente estava com um pacote de biscoito, ficou com pena, estava ele, o filho. Aí eu fui dar o biscoito para ele, minha irmã foi dar o biscoito, ele fez assim, mas eu não quero isso, eu quero dinheiro. Aí minha irmã ficou tão constrangida, porque ela quis ajudar, porque a gente ainda vai dar de cara com isso, né? Com o outro que também é muito machucado, que também não sabe como ele vai receber aquilo ali, o quanto aquilo ali fere. Então, você está se trabalhando o tempo todo. Por que eu vou me ofender também se ele não quiser aceitar? Você vê que o trabalho da quentinha aqui é muito legal. Todas as quentinhas têm que ser iguais. Eu lembro que a Iraci sempre fala sobre isso, os presentes, quando vai dar no final do ano, né? Por quê? Porque o outro olha muito, ele já é muito ferido.
Você cuidar disso, você está cuidando muito mais do que alimentar só uma barriga. Você está alimentando uma alma muito, extremamente ferida, né? E aí você vê que é um olhar muito maior Muito maior. sobre essa quantidade de dor que há no mundo, que é muita dor. Quanto mais a gente trabalhar isso e mudar esse olhar, transformando mesmo as nossas ações e se questionar, né? Quando eu vou ajudar. Por que eu estou ajudando? Como é que eu estou indo? Qual é a minha intenção nisso? Não que eu tenha ainda a intenção que eu quero aparecer, não tem problema. Se é esse o motivo, vá, mas se questione, né? Porque a transformação é necessária. Assim a gente vai transformar o mundo. Pois é, e você também tocou numa outra situação que é bem interessante, que você falou, se eu só consigo dar aquilo que eu não quero mais de dentro de casa, já é alguma coisa. Talvez sejam os primeiros lampejos, né, Sim. de abrir essa questão do eu preciso reter, eu preciso ter controle sobre tudo isso que está aqui. E aí a gente pode entender todo esse processo interno como uma defesa do ser humano, Sim. ainda ligado lá atrás, né, no primitivo ainda, O né? cérebro reptiliano, né? Aquele Pois é, do qual eu preciso sobreviver. E aí é um exatamente. processo inconsciente mesmo, né, Sim, Tatiana? exatamente. Um processo inconsciente, do qual ele não consegue enxergar o que está acontecendo ali. Sim. E E é a personalidade ainda muito embotada. É essa parte que ainda precisa muito ser trabalhada. E aí há um esforço, né? Tem que ter esse esforço. E muitos de nós nem se dá conta disso. Eu lembro que quando eu era criança, já adolescente, eu ficava angustiada. Eu pensava assim, eu tenho que entrar em algum lugar, eu tenho que trabalhar em alguma coisa. Eu não conhecia ainda Centro Espírita. Eu preciso fazer alguma coisa pelo próximo. Eu me sentia angustiada por eu ter as coisas ali e não fazer nada por ninguém, que eu via que tinha muita dor, né? Eu via que tinha, mas eu não sabia ainda aonde encontrar isso. Foi quando eu encontrei o Centro Espírita. Rapidamente eu entrei logo na evangelização, porque aquilo fez um sentido, Denise. Aquilo é como se eu tivesse achado o meu caminho. Em que sentido? Eu sempre pensei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ajudar de alguma maneira. Eu não sei bem como, eu não sei bem aonde, mas eu preciso achar esse caminho, porque fazia falta dentro de mim. Sabe? Era uma coisa que já estava aqui dentro. Eu já devo ter trabalhado isso em alguma outra existência, porque me incomodava muito eu não fazer nada. Eu estar naquela vida de adolescente, na escola, e eu não achar meu caminho. Achei rápido, eles me botaram rápido para trabalhar. E hoje eles me botam bastante. Mas é porque precisa, né, pessoa? E é bom, é maravilhoso. A gente vê o quanto a gente se transforma, o quanto aquelas horas vazias que você tem, porque a gente sabe que a gente não tem, né? A gente não tem. Hoje são preenchidas e com muito trabalho, com muito estudo, muita dedicação, mas que mudaram a nossa vida, dando um sentido tão profundo e um valor para nós mesmos, né? Porque a gente sente esse valor, isso é muito bom. A gente sente. A gente pode dizer que somos realmente o primeiro a ser ajudado quando a gente decide ajudar. Exatamente. Né? É maravilhoso. Isso é maravilhoso. E eu queria conversar também com você, Tatiana, o quanto que algumas profissões podem trabalhar a caridade, se não todas. Eu acho que todas. O quanto que, por exemplo, você escolheu um caminho diferente, né? Antes você fazia uma coisa, agora você resolveu fazer outra coisa. Exatamente. E aí, como terapeuta, como psicóloga, como é que você vê essa parte da caridade? Dá para fazer caridade ou aquilo é trabalho? Tem uma mistura? O que é isso? Eu penso assim, Denise. Sempre tem como fazer caridade, né? Até porque, como eu falei, o mundo precisa da gente. O mundo precisa de nós. O mundo está doente, né? Nós precisamos uns dos outros. Isso é que é legal. Você vê que eu tenho amigas aqui dentro, né? Que quando eu preciso, eu vou atrás delas. E elas me amparam, e aquele amparo é o que eu preciso, é o acolhimento. Então, se eu sinto isso, se eu preciso disso, por que o outro não precisa? Por que eu não posso ser esse ombro, esse ouvido, esse amparo? Por que não? Porque é tão bom a gente se sentir acolhido. Na verdade, quando eu digo assim, a minha profissão não dá para fazer caridade, é porque eu não quero. Eu não quero achar. Porque, na verdade, o trabalho está aí em qualquer instância, para qualquer um.
Basta eu me botar nessa mão, né? Nessa linha, e eu vejo muito essa linha de abundância. Porque quanto mais você dá, mais você recebe. E a gente não tá falando de dinheiro, a gente tá falando de qualidade de vida, a gente tá falando de vida dentro da gente, o quanto as coisas começam a ter um sentido completamente diferente do que era antes, o quanto a gente tá caminhando e sente que é amparado pela essa espiritualidade, assim, absurdamente. E aí, então, eu queria continuar essa conversa para a gente falar exatamente sobre isso. Como é que eu faço a caridade mesmo trabalhando? O que que isso trabalha energeticamente dentro do meu próprio trabalho, né? Mas a gente vai falar depois do intervalo. Vamos tomar um café, daqui a pouco a Vamos. gente volta e a gente continua conversando com vocês. Fiquem aí, não fujam. Tomem um cafezinho também, uma água, que a gente vai estar aqui esperando vocês. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, amigos, estamos aqui de novo com Tatiana Martins, terapeuta, falando sobre caridade. E antes do intervalo, a gente estava falando, né, Tati, como ser caridoso até mesmo no nosso trabalho, onde a gente ganha dinheiro. Isso é possível? Com certeza, né? Foi o que a gente estava falando também. E como eu acho que dá para ser caridoso em todos os lugares, como eu falei antes. E no trabalho, um olhar mais amoroso com até as pessoas que trabalham com você, né? Com o ambiente onde você entra, ser solidário, ser generoso, ser mais empático com o próximo. Empático, tá tão na moda, né? falar sobre empatia, né? Porque é necessário. Eu acho que quando aparecem essas coisas, não é porque é bonita a palavra, é porque é preciso. A gente precisa se transformar. E essa transformação vem muito através desse trabalho da caridade. Então, Tati, empatia. Empatia é uma palavra realmente que está muito na moda, né? Mas se a gente pensar em compaixão, por exemplo, que é sentir a dor do outro, né? A empatia te leva um pouco mais longe. Sim, sim. Porque ela faz você se enxergar no outro. No outro, né? A perceber que o outro também apresenta as mesmas questões que você. Sim, sim. E mesmo que elas não sejam literais, ainda assim ela traz um processo de autodescobrimento, Sim. concorda? Sim, exatamente. Então a gente pode se encontrar através do bem que a gente faz com o outro, porque a empatia nos conecta ao outro. Sim. Tem alguma coisa que conecta ali. Sim. Será que é só a história do outro? Será que é só esse olhar piedoso? Será que não tem alguma coisa sua ali perdida, né? E que você está encontrando? Não E você pode acolher, e você acolhendo o outro, você está acolhendo a sua história, né? A gente vai indo aí para psicologia, Jung, né? Que você vai mergulhando e mergulhando. Quanto mais você mergulha em você mesmo, nas questões que tocam o seu coração, mais você descobre sobre você. Mais você expande o seu olhar, mais as coisas fazem um sentido, e é o tratamento. É o tratamento pessoal, através do outro, né? Olha que coisa. Olha como a caridade me cura. Eu ajudar o próximo tem muito mais a ver comigo do que com ele mesmo. Essa ação de movimento, né, energético, que tá ali, às vezes, quebrando muitas coisas, até de outras vidas, né? Quem sabe aquele que eu tô ali amparando foi alguém que eu magoei, feri, ou alguém que eu amo muito, né? A gente vê isso, o Espiritismo traz essa possibilidade, essa visão para nós, né? Aquela história de adotar uma criança. Quando você adota uma criança, aquela criança, ela tem laços de afeto com você. Não tem mais os laços de sangue. Hoje são os laços espirituais, nós sabemos disso, que são extremamente profundos, que são extremamente fortes e verdadeiros, que não se rompem. Não se rompe e dão um sentido à humanidade, exatamente. Né? E aí entra... Nos tornamos humanos. Exato. E entra exatamente naquela parte, somos todos irmãos. Então eu não preciso ter o mesmo sangue que você, que ele. Não preciso. O meu laço com você é do coração. E esse não se rompe. Então isso é muito legal, porque aí eu começo a ver a humanidade, como você falou, com muito mais amor,
com muito mais... eu sou responsável. É aquela história do Pequeno Príncipe, né? Como é que fala? Você é responsável pelo aquilo que você cativa. O outro, eu cativei ele de alguma maneira. Eu o conquistei. Então, eu preciso ter esse olhar de carinho, de cuidado. Eu sempre procuro, quando as pessoas vêm falar comigo, alguma coisa de palestra, de curso, que tem isso. A gente tem isso, né? Muitas pessoas são gratas. E eu sempre procuro acolher aquela pessoa, agradecer por aquele carinho que ela tá me dando, né? Porque é muito legal. Você vê, é uma corrente que você dá e você recebe, e você dá, e não tem fim. E te nutre. Porque aquela energia do agradecimento, de se sentir grato, é maravilhosa. É a da abundância que Jesus tanto traz pra gente, pra você ter uma vida em abundância, né? Eu vim pra isso. Então, através de mim, através da minha fala, através do meu amor, do meu exemplo. Da escuta, né? Porque você treina tanto a escuta no consultório e no final das contas essa escuta ela pode se estender para qualquer pessoa. Exato. Né? É para se estender, né? A gente tem que ser solidário. Ser solidário com o outro é ser solidário com a nossa própria história. Conosco, né? E não adianta, né, Tatiana? Tem aquela coisa assim, eu sou espírita, eu já ajudo uma causa, eu já faço um trabalho, já faço não sei o quê. Mas quando a gente percebe que alguém próximo de nós, alguém que está no nosso trabalho, alguém que está na nossa família, está precisando, muitas vezes a gente vira as costas, né? É estranho isso, né? Como é que espírita pode ter essa fala de caridade, né? Essa coisa de precisa fazer a caridade, mas justamente para aqueles que estão mais próximos, precisando, se vira as costas. Não tenho, não quero, não gosto, não tenho paciência. Tenho que ir para o meu trabalho de caridade. Nossa, aí a casa espírita se torna no quê? Fuga. Fuga daquilo que você realmente precisa enfrentar. Até porque aquele núcleo familiar que a gente recebe é aquele pacotinho seu, né? Aquele pacotinho delícia que você tem que resolver ali. Então, eu penso assim, sabe, Deise? O espiritismo, ele nos descortina muita coisa. Agora, ele mostra pra gente todo esse prisma novo de que essas pessoas, você tem laços de afeto, você pode ter magoado, você tem que ser solidário, você tem que ser caridoso, e a gente precisa ter uma atenção para isso. Até onde eu vou? Até onde aquilo me machuca? Né? Até onde é o meu entendimento em ser caridoso com esse outro? Né? Porque muitas vezes não é necessário você amar aquele ali que te fere e te machuca. Mas o ser caridoso nessa instância é você deixar ele ser quem ele é. O que ele quiser ser. É você tentar não se ferir mais com aquele, até se for possível se afastar, mas não gerar mais conflitos, não gerar mais dor. Porque aí, ao invés de eu fazer esse caminho do entendimento, da caridade, porque caridade também é soltar, né? É permitir muitas que o outro seja, exatamente. Sim, né? Permitir que o outro faça o seu caminho. Exatamente. Às vezes a gente acha que caridade é impedir que o outro passe por um caminho de sofrimento, mas é o contrário. Às vezes é estar ali junto, mas permitir que ele faça aquele caminho, porque é dali que ele vai tirar as forças. Se a gente entende isso, não é cessando, né? Exatamente. Aí você vê que a caridade, ela tá em várias dimensões. Ela não tá só na dimensão de dar dar um prato de comida, dar dinheiro, dar roupa. Não é só isso. É algo muito maior. E que o quanto a gente precisa entender em que instância a gente anda na caridade. E se eu entendo realmente o que quer dizer caridade. Se eu já busco ser. Porque se eu não sou, não tem problema. Eu penso que a gente não tem problema eu não ser ainda bom. O problema é quando eu nem penso nisso. O problema é quando isso é tão distante de mim, é tão indiferente eu pensar em bondade, em caridade, aí realmente é complicado. Agora, quando eu já busco, mesmo que seja ainda muito, né, no esforço, sendo empurrado, já está valendo a pena. Eu já estou num processo ali de acordar, de me equilibrar, de tentar entender como agir no mundo, né? Eu acho que esse é o melhor caminho. Porque a gente também tem que ser caridoso com quem, Denise? Com quem, Tatiana? Com a gente. Com a gente, A gente não se acolhe. A gente costuma usar a culpa, ser muito severos conosco. A gente se bota em papéis muito ruins, porque a gente não faz aquilo que a gente está dizendo que a gente tem que fazer pelo outro conosco. E como é que eu vou amar esse outro? Como é que eu vou ser caridoso com esse outro se eu não sou comigo?
somos cruéis, né? Muitas Exatamente. vezes com a gente mesmo, né? O que a Exatamente. gente se exige uma perfeição, Uhum. né? Uma postura diante da vida, e aí isso muitas vezes nos leva à depressão, Sim, que é irreal e foge a tudo que Jesus mesmo nos exatamente. exemplificou, né? Que é o soltar, né? Que é o Confiar soltar, no vamos Pai. embora, e Ah, se errou, continua, e exato. vamos começar de E a gente tem novo, e não tanto tem problema. exemplo de coisas que o próprio Paulo, eu adoro ele, eu sempre falo dele, porque realmente é algo que a gente tem que olhar muito e se inspirar, porque a conversão que ele faz, né, que eles chamam de conversão, né, essa mudança de rota, assim, instantânea, porque é instantâneo, de Paulo, abandonando todo um caminho de muita dor, né, que a gente não julga, porque a gente entende que era assim que era. A Uhum, lei dele, ele estava vivendo só a realidade dele. uhum. Mas ele faz aquela transformação absurda e grandiosa para um outro caminho, entende que aquilo ali ele era e deixa para trás. E começa a fazer um caminho de amor, de cuidar. E a fala dele sobre amor. Quem conhecia ele antes nunca ia imaginar que aquele espírito pudesse se transformar daquela maneira e falar de amor de uma forma tão grandiosa. E na carta, né, de Efésios, É, né, aos Coríntios, né, é, de Paulo, né, você me ajuda a lembrar, né, ainda que eu falasse a língua dos os anjos, anjos, ainda que eu tivesse todo o amor, ainda sem que eu amor, falasse né? a língua dos homens, Homens, ainda que eu falasse a língua os dos anjos, anjos, sem amor eu nada nada. seria. Exatamente. Olha só. E o que é caridade senão amor? Amor em movimento. Amor Uhum. em ação. E aí, e ele teve caridade não só com o mundo fora, como o dele dentro. Ele conseguiu trabalhar aquilo ali. O que ele fez para trabalhar aquilo tudo que ele havia passado? Aqueles equívocos que ele, de repente, ele percebe que não era aquele o caminho, né? Ele estava num Uhum. caminho oposto ao que ele realmente veio fazer. Ele simplesmente inunda a vida dele de amor. Tem um filme, no filme é muito legal, Paulo o Apóstolo, que tem um momento que ele tá preso e tem uns cristãos que vão querer tirar ele, sabe essa parte? E Uhum. eu acho aquilo fantástico, porque eles vão lá, vem Paulo, vamos fugir, não sei o que. Aí ele fala assim, que isso, vocês estão com arma, espada? Aí eles, sim, eu tenho que tirar você daqui. Ele falou assim, eu não vou, vocês estão matando os guardas, mas tem que ser assim. Ele, com violência, não existe. Eu não vou a lugar nenhum. Você tem que ser. Não vou. Vocês não entenderam nada do que Jesus falou. Vocês não entenderam nada. O caminho, o único caminho é o amor. E é isso. Quando a gente entender isso em todas as dimensões da vida, nossa, que é o mundo que a gente tanto fica, provas de regeneração, né? Regeneração é isso. Esse mundo tem se afastado muito do amor, Tatiana? Eu não gosto de pensar assim, Denise. Eu não acho que ele se afasta do amor. Eu acho que ele tá nesse caminho. E a gente tá naquele caminho, naquele momento da ebulição. Aquele momento que tá tudo explodindo. Sabe quando você vai limpar Uhum. a casa e você levanta o tapete e Aham. fala, meu Deus, né? É essa hora que a gente tá vivendo. Tudo saindo, tudo eclodindo. Ao mesmo tempo, a gente tá vendo campanhas de solidariedade, pessoas muito... Eu nunca vi tanta gente ajudando os animais, ajudando as crianças, ajudando os idosos. São movimentos muito grandes que estão existindo nas redes sociais. Tem umas coisas que eu sigo ali no Instagram que são muito legais, só notícia boa. Tem um outro lá que também é muito legal, que é só trazendo coisas boas para o mundo. Estamos carentes de notícias boas, né? Porque Exatamente. parece que ainda não entenderam que a gente não precisa mais de tanta notícia ruim, Não que precisa. acham que é o que vende. E as pessoas estão desligando as suas notícias, Eu já porque não desliguei querem todas. mais ver isso, porque viram um centro de neurose, né? E E você essa vê que neurose não vai embora. Exato. Angústia, ansiedade começa a crescer cada vez mais. Porque é o Então, vazio, né? é o que é o vazio. E como a gente está vivendo uma época onde os transtornos mentais, até como você falou mesmo, eles estão eclodindo, eles estão aí crescendo cada vez mais, não é esse o momento de desligar as notícias ruins? Será que a gente precisa de todas elas? A gente precisa saber de tudo isso que está acontecendo? E por que a gente não pode também saber
O que está acontecendo de bom? Será que não são essas as que a gente realmente precisa saber para se Até para espelhar, para movimentar. se inspirar, para Exatamente. movimentar, para multiplicar, Para romper essa tradição, né? Porque é né? quase uma tradição. É todo mundo vendo o jornal. É aquelas notícias horrorosas. Os jornais, cada vez mais, engraçado a quantidade de audiência que tem. Que tem. Por quê? Porque não é porque porque as pessoas gostam de notícia ruim. Não é. É um mundo interno que é lotado disso. É um vazio absurdo. Então, eu quero justificar porque eu não saio de casa. O que eu faço? Eu falo de todas as notícias ruins que estão acontecendo. Eu quero justificar por que eu não ajudo e eu tenho que guardar dinheiro. Por quê? Porque eu fico. A notícia tá falando o quê? Tá tendo crise, recessão, eu não posso ficar ajudando. Fechou isso, fechou aquilo. Eu tenho que parar tá bom tudo, isso. eu tenho que guardar. É, Né? A gente exatamente. viu na pandemia, eu vi várias pessoas falando comigo assim, não, eu não parei de pagar o professor do meu filho de futebol, porque, poxa, ele vivia disso. Eu não parei de pagar a minha manicure, eu não estou indo, mas ela vivia disso, eu não parei de pagar a minha faxineira. Essas pessoas, elas já são tocadas por essa caridade. Elas já estão se preocupando com a realidade daquele outro, que precisa trabalhar. E que ele foi incapacitado, né? Fechou. E do papel delas na sociedade, né? Elas Exatamente. não podem se eximir disso tudo. Exatamente. Então, isso é muito legal. Porque você vê que tem pessoas que estão extremamente incomodadas e que já fazem um movimento grande. Enquanto que outras, e aí essas outras só vão acordar através da dor, porque a gente sabe que são 2 caminhos. Você escolhe. Você escolhe. Então, ou é a dor, ou é o amor. Se ela escolheu, aí é aquela história que a gente falou um pouco antes. Cada um vai seguir o caminho de acordo com a sua vontade. O que eu tenho que fazer é o quê? Permitir que o outro seja o que ele quiser e seguir o meu caminho. Sem ficar de enfrentamento com aquele, né? Porque ele também tem a sua trajetória, ele precisa das suas experiências e seguirmos firmes junto com Jesus, né? Porque só ele mesmo para ajudar a gente. No Brasil, o dia 19 de julho tornou-se oficialmente o Dia da Caridade por meio de lei sancionada em 1966. A data tem o intuito de celebrar e enaltecer a solidariedade e o sentimento de altruísmo entre os brasileiros em auxílio aos menos favorecidos. Muitas pessoas acreditam que a caridade se resume a fazer doações financeiras. Sabemos que existem inúmeras formas de praticar a caridade. Às vezes, o simples fato de escutar alguém já é um ato de caridade. Sim. O que podemos falar para os amigos que nos assistem agora sobre como praticar a caridade no Brasil? Nossa. Uma vez, eu estava conversando com a Iraci. E aí ela veio trazendo uma realidade que eu não conhecia. De uma comunidade próxima, que é que a gente trabalha, né? Rio das Pedras. E ela falou, tava eu e um rapaz. Era para um outro trabalho que a gente estava chamando esse rapaz. Ela jogou uma realidade que na hora me deu uma vontade de chorar. Me deu uma vontade de correr lá para Rio das Pedras e socorrer aquelas que ela falou exatamente naquele momento das crianças. E aí, naquilo bateu no meu coração, me deu uma coisa assim que eu falei, cara, ainda bem que eu tô aqui dentro, ainda bem que eu posso fazer a minha parte. O que a gente pode fazer para melhorar mais ainda, não sei o quê. E aquilo foi tão profundo, porque aquilo ali ela tava falando da realidade, não da Rio das Pedras, do Brasil. Só que é engraçado que ela é distante da nossa visão, né? Ela tem um véu que cobre, né, de ilusão que é minha casa e é só, né, uma comunidade. Você tem uma experiência disso com seu filho, não tem? Exatamente. Então, eu acho que se a gente usar essas experiências, eu vou até falar sobre isso, estimulando os nossos pequenos, né, e aprendendo com eles, porque eles nos ensinam muito a ver, né? Porque no dia, na evangelização, passou imagens da comunidade e aquilo foi impactante, porque geralmente não se passa imagens da comunidade. Daquele nível não, né? Passa. E aquelas imagens foram muito fortes. E o meu filho ele na época estava com 4 anos, pequenininho, ele não tem a menor noção do mundo, o mundo dele é o mundinho da casa dele. Quando ele olhou aquilo ali, ele fez assim, que isso, mãe? Isso não é o nosso país, né, mãe? Aquilo foi tão forte para mim, eu falei, não é só o nosso país, é o nosso bairro.
Nosso bairro, no nosso bairro, aqui do aqui do lado, lado. debaixo E dos nossos olhos. aquilo indignou ele. Aquilo Uhum. indignou ele tão profundo que é o Pedro, né? O Pedro, ele é diferente, ele vem com essa potência muito forte. Ele anda pela rua, ele quer ajudar todo mundo, ele briga com a gente quando a gente não ajuda. Ele vira pra mim e fala assim, a gente passa ali, eu moro na Zona Sul, e ali tem muita gente morando na rua. E ele olha e fala assim, mãe, vamos dar um dinheiro pra ele. Às vezes eu tô sem, eu falei, não, mamãe tá sem dinheiro, ele. Então vamos no Zona Sul comprar uma comida pra ele, mãe. Olha aquela moça ali, mãe, ela deve estar precisando de alguma coisa. Ele anda olhando e preocupado. Quando ele dá, ele fica tão feliz, porque aquilo mexe com a alma dele. Uhum. Então, o nosso país, a gente fala do mundo, né? O nosso país, porque a gente tá aqui, é aquele aqui agora que a gente precisa resolver, né? E trabalhar, tem tanta coisa a ser feita. Mas eu acho que para a gente resolver todas essas coisas, a primeira seria olhar a educação. Olhar a educação dessas crianças, trabalhar essas... Porque a criança, ela sente, ela é emotiva, ela percebe. Se eu trabalhar desde pequenininho, né, ele não ter indiferença perante o próximo, eu vou estar fazendo um indivíduo diferente. Contribuindo para o mundo melhor, Exatamente. né? Porque é ali que você contribui mais efetividade. Porque se ele crescer daquele jeito, ele vai estar sempre incomodado e amparando e ajudando e sendo solidário. E se todos nós pensássemos nisso, a gente estaria transformando já uma pequena sociedade que vai se expandir para outra e isso vai gerando um movimento imenso. O problema é que a gente acha que a gente é muito pequeno. E toda ação que eu faço é tão pequenininha, não tem impacto. Toda ação no bem tem impacto. Toda ação que eu faço produz uma onda, né, de amor, de benefícios, de transformação absurda. É uma pena a gente se ver tão pequeno. Sempre dá em algum lugar, Exatamente. Né? E quem sabe aquela alma que eu vou acolher hoje, né? Aquela pessoa que está ali em sofrimento, eu vou amparar, ela está com sofrimentos tão atrozes que ela não consegue confiar no outro. E quando ela recebe aquele amparo, ela para de ser tão fria, tão reagir, né? Não agir, ela fica só na reação, reativa com o mundo. Quando eu mostro que o mundo não é só aquela realidade. Que tem outras e que ela tem direito a essas outras. Ela deve lutar por essas e que tem gente olhando por ela. Isso muda o mundo. Essa transformação, essa busca, né, de agir. Acho que a gente tem que parar de falar e ir para o mundo. Né? Você vê, quando a Iracy falou aquilo tudo, eu fiquei muito envolvida. E era logo pra gente fazer o congresso. E aquele foi lindo, que você mesma fez com aquelas crianças maravilhosas. E aí foi forte aquilo tudo, né? O rapaz que estava do meu lado nunca mais voltou. Ele nunca mais voltou. Ele não foi tocado como eu. Aquilo não fez o mesmo efeito. Ele não entrou, ele não mergulhou. Até hoje eu me pergunto como, porque as notícias que ela dava eram assustadoras. Mas a gente percebe que até mesmo Jesus, né? Por mais que ele tenha falado, por mais que ele tenha exemplificado a sua vida inteira, e eu queria que a gente até falasse um pouquinho sobre ele, ele não foi compreendido por todos. Ele vai ser, né? A gente tem que também aguardar com caridade o momento do outro, a percepção do outro. Porque não nasce. Não. Esse encontro do qual você falou, onde a gente juntou as nossas crianças da comunidade com as nossas crianças da evangelização dos frequentadores, foi lindo. Porque foi um aprendizado para todo mundo. Para eles também, né? Como eles trabalharam aquilo, não em uma posição diferente de doar, mas todos fazendo o mesmo trabalho que precisava ser feito para atingir a vários, né? Que é o Instituto Mãos Unidas. Eles realmente se deram as mãos e aprenderam ali aos trancos e barrancos a estarem juntos e a fazerem um trabalho juntos. Sim. E foi muito importante. Exatamente. Né? Não tinha uma seleção. Não tinha. Tinha simplesmente o todo que estava sendo acordado no coração de cada um daqueles pequenos. Foi tão lindo. Nossa, maravilhoso. Tinha que fazer um vídeo daquela parte, que é maravilhosa, aquele encontro, que aquilo ali realmente mexeu. Você vê como mexeu conosco, que estávamos ali envolvidas. Foi tão forte. É muito emocionante. Isso é a energia da caridade. Isso é a energia do amor, né? Que é uma coisa com a outra. Era disso que Jesus falava, Tatiana? Totalmente. Jesus pra mim é tudo de bom. Eu sou completamente envolvida.
é uma energia muito poderosa. Depois que a gente deixa ele se aproximar, porque deixa, né? Porque ele tá sempre aqui. O problema é que eu tô sempre assim. Agora, quando eu abro, né? Eu me abro para essa potência de força. Não é um homem santo. É essa potência de força. É essa vida que ele é ali, absurda. E que traz pra gente exemplos que... Olha só, Denise, pra mim, assim, que muda toda uma trajetória, muda a existência. Quando eu coloco essa força em ação, quando eu olho pra ele como um exemplo a ser seguido, como alguém que vem pra me ensinar um caminho de felicidade, né? Quando ele diz renúncia, é renúncia do vazio, da ilusão. E abrir os olhos, que é o que acontece com Paulo, né? Que quando ele vê Jesus, ele faz o quê? Ele se abre para o mestre, porque não tem como. Eu acho que isso não aconteceu ainda com todas as pessoas, porque elas ainda não se abriram. Elas ainda não permitiram isso. Mas Jesus é tudo que a gente precisa para se transformar. Então, Tati, a gente está chegando ao final do nosso programa e eu queria que você encerrasse exatamente fazendo um resumo em uma frase, assim, do que é isso tudo para você, do que a gente está falando. O que significa a caridade? O que significa Jesus trazendo isso tudo? Para mim, isso significa, sabe o quê? Vida. Caridade, amor, Jesus. Essas três coisas, essas três forças, são forças, assim, que mudam a nossa vida, dão sentido real pra gente, mudam a forma como a gente olha o mundo, mudam a forma da gente respirar. Por quê? Porque ele nos dá o oxigênio. Esse oxigênio que Jesus dá pra gente é aquele que traz pra gente um sentido, um propósito, uma vida sem propósito, uma vida sem um trabalho que dê pra você sentido. É uma vida vazia, é uma vida onde você vai se perder o tempo todo no mundo. Então que a gente possa pensar nessa potência que é o nosso mestre, nessa força que nos eleva e que nos energiza, porque na vida a gente tem que ter energia, Denise. É isso mesmo. E a gente está sempre unida, né? Para fazer isso. Unam-se todos, mãos unidas, à caridade, a Jesus e a tudo aquilo que o Espiritismo tem nos ensinado, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. É um prazer te receber, viu, Tatiana? Muito obrigada, minha querida. Beijo Amada. no coração.